vamos começar o curso sobre a evolução do pensamento administrativo. Para isso, nós vamos passar por 7 etapas. Vamos conhecer o trabalho de Frederick Taylor, depois o trabalho de Henri Fayol, a contribuição que lemos sobre Weber, que dentro desse raciocínio ela é pequena, apesar de Weber ter sido um grande estudioso, o que nós pegamos é apenas uma pequena parte. Depois vamos conhecer a fundação da Escola das Relações Humanas através de Elton Mayo. Posteriormente vamos conhecer o brilhante trabalho de Henry Ford e o seu Fordismo. A seguir vamos conhecer o Toyotismo e as lições que ele deixou para a gente. E por fim conheceremos as lições deixadas pelo Volvismo. Então essa é a sequência lógica para que através de um viés histórico nós conheçamos o que foi, como foi que a administração chegou até onde está. Então esse é o objetivo. Conhecendo as contribuições de cada um desses autores e dessas escolas, nós possamos entender melhor essa administração e colaborar com a administração presente e do futuro. Conto com vocês nessa jornada. Antes de conhecer a obra de Taylor, tem um recadinho dele aí pra gente. Confira. My name is Frederick Taylor. I was born in Philadelphia, USA, and I'm a mechanical engineer. I worked for some companies. The main ones being Midvale and Battling Steel. I'm part of the classical school with along Mr. Henry Ford. If you want to know more about everything I did, I would like to thank Mr. Sandro Pinto. Thank you. Vamos começar o nosso trabalho em evolução do pensamento administrativo através da obra de Frederick Taylor. Vamos lá. Taylor foi o criador da administração científica. E o que quer dizer isso, Sandro? Isso quer dizer que, até então, as pessoas que geriam as organizações não se preocupavam com ciência. Então não anotavam seus resultados, não faziam experimentos que pudessem ser extrapolados. E ele é quem cria essa ideia de que, olha, precisamos anotar o que a gente faz de correto para que seja repetido, logicamente com adaptações. Precisamos anotar o que dá de errado para que não seja tentado novamente, não geremos prejuízo às organizações, desemprego às pessoas. Então Taylor é quem implanta essa ideia. Por isso ficou com o título de pai da administração científica. Ademais, buscava-se princípios e técnicas para a eficiência na produção. Obviamente, a Revolução Industrial tinha acontecido e o que estava se vivendo era o momento de evolução das organizações empresariais, principalmente das indústrias, que é no caso onde Taylor trabalhava. Então, eles precisavam organizar a indústria para conseguir os melhores resultados, conseguir a melhor produtividade possível e o melhor aproveitamento do capital. Observou-se o corpo mole e a relação ruim entre gerentes e trabalhadores. O que é que ocorre nesse ponto aí? Taylor observa em seus trabalhos que o operário ele faz corpo mole, por diversos motivos. Porque ele acha que se produzir logo tudo que as pessoas precisam, ele vai ficar desempregado, porque ele acha que o patrão está explorando ele. Por diversos motivos eles faziam corpo mole. Como a gente sabe, existe até hoje. E o gerente, que ainda era chamado de capataz, tinha o papel, a obrigação de fazê-lo produzir ao máximo. Então essa relação, obviamente, que não era boa. Era uma relação tensa e é isso que a gente está vendo aí. Essa relação era ruim entre gerentes e trabalhadores. Seguindo, Taylor trabalhou 12 anos na Midvale Steel, uma siderúrgica, chegou a ser engenheiro-chefe dessa empresa e fez algumas anotações nesse período. Vamos ver. Não havia divisão clara de responsabilidade entre empresa e funcionários. E isso, eu digo, continua sendo dessa mesma maneira. As coisas evoluíram, aquelas dúvidas lá da época foram sanadas e outras tantas que surgiram foram também sanadas, mas novas dúvidas surgem. O que é papel do empregado? O que é papel da empresa? Muitas coisas ficam em dúvida.
Por exemplo, a questão dos telefones celulares, que é uma questão extremamente moderna. Quantas e quantas vezes você já usou o seu celular pessoal para resolver coisas da empresa? Quantas vezes você já foi chamado fora do seu horário de trabalho com o seu celular pessoal para resolver situações da empresa? Será que isso é correto? Será que não é a mesma coisa que Taylor falava, da não divisão clara de responsabilidade do que é de um e do que é de outro? Eu acredito que sim. Não haviam incentivos. Na verdade, o grande incentivo deveria ser você estar empregado. Como se diz hoje, né? Lá fora tem um monte de gente querendo a sua vaga, então se satisfaça do jeito que você está. Taylor já observava isso. 3. As decisões da administração eram palpites baseados em intuição. É claro, se não havia ciência, o que é que sobra para o homem decidir? Intuição. Então, eu acho isso, eu acho aquilo, velho achismo. Tá? Eram só palpites. 4. Não havia relação entre tarefas e aptidão de cada pessoa. O que é que ocorre? Não havia um estudo de que tarefa você desempenharia melhor. Não havia essa observação. Então o que é que ocorria? Se colocava qualquer pessoa em qualquer função. Às vezes dava certo, às vezes nem tanto. Então Taylor percebeu que era preciso melhorar isso. E perceber as aptidões de cada pessoa, que hoje a gente chamaria de competências, né? Perceber as aptidões de cada pessoa para cada função. E aí você poder distribuir melhor os trabalhos. Lembre-se, a indústria estava pouco desenvolvida, era uma fase em que existia muito trabalho físico e algumas pessoas não suportavam o vigor desse trabalho. E 5, ocorriam muitos conflitos quanto à quantidade a ser produzida por cada operário. Por que isso ocorria? Acabei de falar, o capataz estava lá para fazer o operário produzir. E o operário estava lá se achando explorado e com medo de perder o emprego. Então ele produzia o mínimo necessário para se manter empregado. Então isso gerava conflitos. Obviamente, como eu já falei, era uma relação tensa e dessa relação tensa surgiam os conflitos. Taylor foi gerente geral de uma fábrica de papel, mas é uma passagem rápida, sem grandes contribuições para a ciência da administração. E aí ele vai trabalhar na Bethlehem Steel, uma siderúrgica já com 4.000 operários. Aí o parque de diversões de Taylor, onde ele fez muitas experimentações e de onde surgiu muita coisa do que hoje é a ciência da administração. Em 1895 ele apresentou o estudo Peace Rate System, que é considerado a pedra fundamental da administração científica. O Peace Rate System é uma proposta de pagamento de acordo com a produtividade, ou seja, uma forma de comissionamento para que cada um receba em função daquilo que produz. Uma forma de estimular as pessoas a produzir mais. Lembra-se que a gente já falou dessa preocupação que existia como um todo na época. Ele veio e propôs alguma solução. A primeira solução proposta é a dele. E aí ele desenvolve o estudo de tempos e movimentos, que é fundamental para que a gente entenda a sequência da evolução da administração. Tá? Esse aqui ponto é nevrálgico nessa apresentação. Vamos entender. Taylor estudou o carregamento do ferro gusa até o forno da fábrica, ou seja, ele pegou uma função para estudar primeiro e foi estudar o carregamento do ferro. O ferro gusa é um dos elementos que compõem o aço. Então o carregamento do ferro gusa do seu depósito até o forno da fábrica. Para isso ele escolheu um homem robusto para fazer esse estudo, que ele apresentou como Smith. A gente não sabe se era exatamente o nome dele, mas tem um recadinho dele para a gente. Vamos assistir? I'm Smith. I work at Bethlehem Steel, loading iron for steel production. Mr. Taylor chose me for the study of times and movements. We wrote down and timed all my movements. It did not bother me, but it was boring watch me all the time. Excuse me, I will carry more iron.